Chegamos à lição de número 2, falando sobre a Santíssima Trindade. O título dessa lição é O Deus Pai. Textual se encontra aqui em São Mateus, capítulo 11, versículo 7, a parte C, dizendo: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então nós conhecemos o Deus Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixa muito claro: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Leitura bíblica em classe encontra São Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, também São João capítulo 14, versículos 6 ao 11. Vamos para a nossa introdução. Sempre é mais fácil nós compreendermos, o Pai como sendo o Deus Todo-Poderoso. Mas nós vamos compreender também, através desses estudos que nós estamos fazendo, que o Senhor Jesus Cristo também é Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo também é Deus Todo-Poderoso. E de acordo com o credo atanasiano, Atanásio, ele foi muito inteligente, ele diz: o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. No entanto, não são três todo-poderosos, mas um todo-poderoso. Então isso é maravilhoso, o mistério da Santíssima Trindade, para que a gente possa compreender. E quanto mais nós compreendermos, mais nós podemos estar adorando, mais nós podemos estar trazendo as pessoas ao conhecimento da verdade. Então a introdução está dizendo: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. E entendendo que o nosso Deus Pai, o próprio apóstolo Paulo, ao referir-se ao nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz assim: Abba Pai, ou seja, Paizinho. Então ele é um Pai amoroso que cuida de toda a sua criação, cuida tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira parte, a identidade de Deus, o Pai. No item 1, o Pai é o único Deus verdadeiro. No Pentateuco declara-se, ali em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único, no hebraico, ela significa unidade composta. Então, ouve, ó Israel, o nosso Deus, é um Senhor composto. Isso nós vamos entender bem por quê? Porque no hebraico existe a palavra significando unidade absoluta e significando unidade composta. Nesse versículo, está dizendo que o nosso Deus é um Deus composto. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Ele está sendo identificado como Deus Pai. Nós vamos ver aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Então, chamando nosso Deus também de Pai, chamando ele de Pai. Nós vamos observar também aqui em Pedro a Santíssima Trindade operando na salvação, dizendo assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, olha aqui a ação do Pai, em santificação do Espírito, olha aqui a ação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, olha aqui a operação do Filho, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós estamos vendo a operação da Santíssima Trindade na salvação do homem, na salvação do homem. Então a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Olha que interessante aqui, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece, Israel não nos reconhece. Então sempre, o israelita foi apegado a Abraão, sempre dizendo que somos filhos de Abraão, mas ele reconhece que Abraão ficou lá para trás, mas ele está dizendo o seguinte: tu, ó Senhor, és nosso Pai,
nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome, então é nosso Pai, nosso Redentor. E a Bíblia diz, né, que não há salvação fora do nosso Deus Todo-Poderoso. E depois lá no Novo Testamento chama Jesus, né, de Salvador. Então é muito interessante você interligando e compreendendo a Santíssima Trindade. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem, a oração, né? Esse modelo de oração que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Que coisa maravilhosa é também essa, esse referencial, né, da oração do Pai Nosso. No item 2, o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé da Assembleia de Deus professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo nem princípio e nunca terá fim. Então, nosso Deus não tem começo, não tem princípio e jamais terá fim. Ele sempre existiu, ele é. Ah, pastor, mas eu não consigo entender bem como que Deus sempre existiu. Você não consegue entender porque você é criado. Nós somos criados, nós tínhamos o início, mas nós entendemos bem a eternidade. Por quê? Porque nós tivemos o início, mas nós temos a certeza da eternidade. Agora, o nosso Deus não. Ele, além de ter certeza da eternidade, ele sempre existiu. Então, Deus é, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Tá vendo só como João foi inteligente? Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Deus imutável. Diz assim, ó, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, desde a eternidade tu és Deus. Desde a eternidade tu és Deus. Antes que formasse, tu és Deus. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Então, ele é o Criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, aqui Paulo dizendo, né? Será que Deus habita em templos feitos por mãos de homens? Não. Deus, ele habita em nós mesmos através do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento havia o referencial, o templo. Hoje nós somos a habitação do próprio Deus. Mas lembrando que é necessário congregar, porque como nós somos templo receptíveis, né? Nós somos templo, tanto nós somos o tabernáculo, aonde habita a nossa alma e espírito, como também habita o Espírito Santo. Mas como igreja, nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Então, como membro, eu sou apenas o quê? Um tijolo naquele edifício espiritual. Por isso que a necessidade de nós congregarmos, de ajuntarmos para congregar. Então, não podemos confundir isso. Ah, eu sou a igreja. Não, você é o templo do Espírito Santo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, o corpo místico. Então, todos nós reunidos fazemos parte deste corpo. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Por que a primeira pessoa? Porque o Senhor Jesus Cristo é que fez essa nomenclatura. Ele falou, ide pregai e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele deixou dessa maneira, né? Delimitado dessa maneira. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, portanto, é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede, porque Jesus nunca foi criado, mas ele é gerado por quê? Porque ele está junto com Deus Pai e ele se apresenta à humanidade ali quando ele é gerado no ventre da jovem Maria, certo? Então, o item 3 aqui. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente. Cada uma dessas pessoas, né, conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho as executou, o Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. O Senhor Jesus Cristo deixou claro, né? Vos enviarei outro, que é a palavra no grego, outro é homo, ou seja, igual a mim. Então ele enviou o Espírito Santo para ser o Consolador, para ser ensinador, para ser o mantenedor da igreja. Depois você estuda também o credo de Atanásio, está falando sobre isso, sobre esse trimestre, né? Foi muito inteligente, inspirado pelo Espírito Santo. Então diz assim, ó, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra,
mas as três pessoas são co-eternas e co-iguais. Então é muito interessante e inteligente, né? O credo é, atanasiano, para a gente possa compreender melhor a ação da Santíssima Trindade, né? E o nosso Deus revelado na palavra de Deus como sendo o único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Parte 2, o Pai revelado em Cristo. No item 1, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de sua profunda verdade espiritual. Diz assim, ó, ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os primeiros, os primeiros intitulados sábios, né? Sófos, os primeiros sábios, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, que na palavra grega sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, ou seja, né, eles se consideravam então ali os detentores da sabedoria, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se acham maiores. Ah, o meu QI é tantos dígitos. Olha, não adianta ter o QI de tantos dígitos e ser cego espiritualmente. Então, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele agradece ao Pai porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Diz assim no Provérbios 3,7: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, néfios, pequeninos, né? Aqueles que possuem a humildade das crianças. Se nós não sermos semelhantes às crianças, de forma alguma, né? Veremos a Deus, vamos ser participantes do reino de Deus. No item 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, você conhece o Senhor Deus através da revelação do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional, ou seja, ele é uma pessoa, se relaciona, conversa, sente, fala, age, tem pés, tem mãos e outra segunda verdade. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Então, a Bíblia Sagrada deixa bem claro, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo ainda coloca homem, porque que nasceu da jovem Maria, nos conhece e morreu por nós. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta. Diz assim em Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, pelo Filho, ou seja, ele é revelado a nós pelo Filho, pelo Senhor Jesus Cristo. No item 3, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Essa frase o Senhor Jesus Cristo falou, né? Deixou claro. Olha só, no diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. Então, Jesus Cristo é a imagem do Deus Pai. Tanto é que o apóstolo Paulo escreveu, né, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, mesmo sendo Deus, não usou a sua deidade em benefício próprio. O Senhor Jesus Cristo venceu como homem, nos dando o exemplo, e nós podemos vencer também. Então ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza, a mesma essência divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho. O Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então nós somos privilegiados porque nós conhecemos Jesus e temos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Parte 3, a pessoa de Deus Pai.
No item 1, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade, elas pertencem apenas ao Deus Pai. Então, diz assim, ó, bem como ao Filho e ao Espírito Santo. É claro, tudo que nós falarmos do Pai, toda a forma da bondade do Pai, nós estamos também relacionando que o Filho também tem, o Espírito Santo também tem. Então, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Amém? E não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Então, esses atributos são atributos divinos. Os principais atributos são autoexistência, sempre existiu, só Deus só Deus tem esse atributo, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Então ele sempre existiu, existe por si mesmo. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Eternidade, só Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno de letra maiúscula, ou seja, sempre existiu. Nós não, nós somos eternos a partir do momento que nós viemos à existência, nós vamos permanecer alma e espírito eternos, né? Então a eternidade, Deus não tem começo nem fim, não há limite, não há limite, não é limitado pelo tempo. Então diz assim, ó, antes que os montes nascessem, ou antes que tu formasse a terra e o mundo, sim, desde a eternidade, tu és, desde a eternidade, tu és Deus. Imutabilidade, Deus não muda, só Deus tem essa característica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem essa característica. Deus não muda, ele sempre é o mesmo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é, portanto, fiel. Onipotência. Deus é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Lembra que Jó falou? Bem sei que tudo podes, e nem os teus planos, os teus pensamentos podem ser impedidos. Onisciência, só Deus é onisciência, ou seja, só Deus sabe todas as coisas. O íntimo do seu coração, o íntimo do seu pensamento, só Deus conhece. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Tanto é que ele revelou o Apocalipse para nós. Onipresença, só Deus pode estar em todos os lugares. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode estar em todos os lugares. Satanás não está em todo lugar. Ah, mas como é que ele conhece o que acontece aqui e ali? Porque ele tem os seus comandantes, né? Os seus comandados. Então os demônios são organizados, cada um se organiza, um comanda uma rua, um comanda um bairro, um comanda uma cidade, um comanda a região, e tem tudo anotado sobre a tua vida para te prejudicar, tá certo? É, esses atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. No item 2, atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com a sua criação, compartilha conosco. Então, ainda que de maneira limitada, é claro. Então, refletem os aspectos do caráter, né, e da moral de Deus sobre a vida da sua criação, da sua criatura, principalmente os anjos e o ser humano, em grau menor, é claro. Então, no ser humano, criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Dentre eles destacam-se santidade, então Deus também nos santifica através do sacrifício de Jesus Cristo. Amor, Deus é amor e Ele colocou esse amor em nós, e esse amor pode ser aperfeiçoado a cada dia. Fidelidade, Deus também nos permite que nós possamos ser fiéis, né? Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, Ele é o fiel, com letra maiúscula, e também nós podemos ser fiel e devemos ser fiel. Bondade, Deus é claro que Ele é bondoso, com letra maiúscula, e também nós podemos exercer essa bondade. O fruto do Espírito Santo, lembra? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os nomes que revelam o Pai, então os nomes que revelam o Pai, os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam o que é sua natureza, a obra e virtude. Então vamos lá. Elohim, ali no princípio que Deus fez a terra, Elohim dá o significado de Deus composto. Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo. É interessante isso aí, né? É, alude à pluralidade da Trindade. Vamos ver lá, né? E diz Deus, façamos o homem, que é plural, desçamos e confundamos as línguas, plural. É o Shaddai, é o Shaddai. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. É o Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Revela a Deus como Todo-Poderoso. Adonai, Adonai, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então, Adonai,
Senhor. E o grego e o grego Kyrios, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, o fez Senhor e Cristo, manifestam sua autoridade como Senhor. E o tetragrama pessoal, né? Tetragrama pessoal, que são essas quatro consoantes, YHWH. Quando o Moisés pergunta qual é o seu nome, ele fala essas quatro consoantes, ou seja, eu sou o que sou. Significa o seguinte, que Deus, ele é pronto, pronto e ponto final. Ele é, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes, né? Esses títulos divinos identificam a primeira pessoa da Santíssima Trindade, sua soberania, poder, identidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Conclusão. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra daquela passagem que está lá em São João, no capítulo 17, versículo 5, né? Jesus Cristo fala assim, ó, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tínhamos antes da fundação do mundo. É 17:3 aqui, ó. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Depois no versículo 5 ele fala, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, já havia essa glória, já havia essa convivência. Deus já era perfeito antes que o mundo existisse. Deus sempre foi perfeito, tá? Então, Deus, ele é, por si mesmo, autoexistente e criador e sustentador. E Deus é bom, viu? Ah, mas tem tanta miséria no mundo, mas Deus não colocou essa miséria. Deus fez o mundo perfeito, colocou o homem ali, o homem escolheu o erro. E hoje, quem vive nessa miséria é porque escolhe esse erro. Quem escolhe a bondade de Deus, ainda que passe por miséria, Deus vai capacitá-lo para perdoar e sempre vencer nesse sentido, amém? Então vamos para as nossas perguntas. Número 1, como Deus se identifica no Antigo Testamento? Ele identifica, a identidade dele é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, atributos e atos. Então, pergunta 2, o que afirma o credo de Santo Atanásio, né, a respeito da Santíssima Trindade? Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Pergunta 3, o que significa a expressão dita por Jesus, eu e o Pai somos um? Significa que o Pai e o Filho compartilham a mesma natureza, a mesma essência divina, embora sejam pessoas distintas, viu? Pergunta 4, o que são os atributos incomunicáveis do Pai? São qualidades exclusivas da divindade, autoexistência, eternidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, onisciência e onipresença. Então, esses atributos pertencem somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que são os atributos comunicáveis do Pai? Ou seja, atributos que ele comunica à sua criação, principalmente aos anjos e a nós, virtudes divinas, né, que Deus compartilha conosco de maneira limitada, como santidade, amor, fidelidade e bondade. Então, que os atributos comunicáveis do Pai em nós sejam amadurecidos, aperfeiçoados, e que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.